Há momentos em que o céu parece fechado, como se nenhuma oração rompesse a barreira do silêncio. Você ora, insiste, chora, jejua e nada muda. Os dias passam, as noites pesam e a alma vai sendo esmagada entre a espera e a dor. Foi nesse tipo de noite que minha alma gritou mais alto que minha fé. Não era uma oração bonita, tampouco elaborada. Era o eco de um coração desesperado. Gritei sem voz, me calei no meio da adoração. Me perguntei se Deus ainda me ouvia. Foi aí que percebi. O céu estava em silêncio, mas a terra estava cheia da minha dor. E quando a dor transborda, ela vira oração. Deus não precisa de frases ensaiadas. Ele ouve lágrimas, interpreta silêncios, lê corações. Naquela noite, enquanto tudo em mim pedia socorro, o céu não se moveu de imediato. Mas dentro de mim, algo começou a quebrar. Não foi o mundo que mudou, fui eu. Deus começou a trabalhar no invisível, onde os olhos não veem, mas o espírito sente. E talvez seja esse o primeiro milagre, perceber que mesmo em silêncio, Deus está presente. Agora, se você está vivendo esse tempo em que tudo parece calado, repita comigo em fé. O céu pode estar em silêncio, mas Deus não está ausente. Há um mover acontecendo no invisível. O seu clamor será ouvido. Você consegue declarar com fé essa palavra profética? Mesmo em silêncio, Deus está presente. Então escreva nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso agora. E me diga, o que você precisa que o céu responda hoje? Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O instante em que tudo se rompe por dentro, a alma não avisa quando quebra. Às vezes, ela apenas silencia, desiste em silêncio, recua mesmo enquanto o corpo continua funcionando. O instante em que tudo se rompe por dentro não é sempre dramático aos olhos de quem vê, mas por dentro é queda livre. Eu me vi assim, orando, crendo, mas já sem forças para esperar. Não foi uma escolha, foi um esgotamento espiritual. O tipo de cansaço que nem o sono resolve. E quando me vi nesse abismo, uma pergunta invadiu meu espírito. E se o que está quebrando for exatamente o que impede Deus de agir? Deus permite que certas estruturas desabem, não por crueldade, mas por amor. O que Ele quer edificar não pode ser sustentado pelo que está apodrecido. Às vezes, o fim de uma construção humana é o início de um plano eterno. Nesse rompimento interior, a fé verdadeira começa a nascer. Não é a fé que diz, eu acredito porque vejo, mas aquela que resiste mesmo quando tudo grita, acabou. Foi nesse ponto que minha oração mudou. Parei de pedir para Deus manter de pé o que estava ruindo e comecei a pedir, Senhor, destrói o que me impede de viver a tua vontade. E foi ali, no fundo do poço, que uma nova luz começou a surgir. Uma luz que não vinha de fora, mas do próprio Espírito, reacendendo dentro de mim a certeza de que ainda havia promessa, mesmo em meio à ruína. Você consegue repetir essa palavra profética agora? O que rompeu por dentro, Deus está reconstruindo com propósito. Escreva nos comentários e compartilhe com quem está tentando se manter de pé no meio da dor. E me diga, qual área da sua vida precisa ser reconstruída pelas mãos de Deus? Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? A oração que subiu com raiva, choro e fome de justiça. Nem toda oração nasce em paz. Algumas surgem em meio à revolta, ao cansaço de esperar e à sensação de injustiça. Naquele dia, eu não consegui fingir calma, nem formular palavras bonitas. O que saiu da minha boca foi um grito rasgado, entre lágrimas e questionamentos. Era como se tudo dentro de mim dissesse,
Deus, eu não aguento mais ver o ímpio prosperar enquanto o justo sofre. Foi uma oração sem máscara, sem religiosidade, sem formalidade, só dor. E ao contrário do que pensei, Deus não se afastou da minha raiva. Ele se aproximou, porque Ele conhece a origem de cada lágrima e sabe quando a indignação é fruto de um coração que ainda crê. Ali, percebi que Deus não rejeita quem chega com a alma nua. O que Ele rejeita é o orgulho disfarçado de santidade. Naquela noite, minha oração não foi suave. Ela foi faminta, tinha sede de justiça, fome de resposta e um desejo ardente de ver Deus se manifestar. E foi justamente ali, naquele clamor bruto e intenso, que algo rompeu nos céus. Eu não vi um anjo, não ouvi uma voz. Mas o fardo foi arrancado do peito, como se o próprio Deus tivesse colocado a mão e dito: agora eu vou agir. Você consegue repetir essa palavra profética agora? Deus não rejeita meu clamor sincero, mesmo quando vem cheio de dor. Escreva essa verdade nos comentários e envie para alguém que acha que está orando da maneira errada. E me diga, qual é o grito que você está tentando esconder de Deus? Salmo 6:6. Estou cansado do meu gemer. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Quando o céu se moveu sem avisar, não houve trovão. Nenhum vento forte soprou. O céu não brilhou com luzes visíveis. Mas algo aconteceu. Sem alarde, sem sinal aparente, Deus começou a agir. Eu estava cansado, exausto de tanto pedir, já sem expectativas, quando tudo começou a se alinhar. E foi aí que compreendi. Deus não depende da minha percepção para fazer milagres. O céu pode se mover enquanto eu ainda estou em silêncio, achando que nada está acontecendo. O maior erro que cometemos é pensar que a ausência de barulho é a ausência de Deus. Mas Deus ama o invisível. Ele planta no escuro, move no silêncio e age enquanto você dorme. Foi exatamente isso que senti. Um peso saiu das minhas costas sem explicação. E pessoas que estavam distantes começaram a se aproximar com soluções. Não foi coincidência. Foi intervenção divina. Muitas vezes, Deus não nos avisa quando começa, porque quer nos surpreender quando termina. O que parecia estagnado estava sendo realinhado nos bastidores. O que parecia morto estava apenas aguardando o tempo exato da ressurreição. E quando Ele age, não precisa fazer barulho para provar que foi Ele. Basta o resultado. Você consegue repetir essa palavra profética agora? Mesmo sem sinais, o céu está em movimento por minha causa. Declare isso nos comentários e compartilhe com alguém que está perdendo a fé porque não vê nada acontecer. E me diga, o que você entregaria hoje a Deus se tivesse certeza de que Ele já começou a agir? João 5:17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Primeira evidência de que algo mudou no invisível. Antes do milagre ser visto, ele é sentido. Algo muda por dentro, o peso diminui, a mente desacelera, a angústia perde força. Foi assim que percebi que o céu havia começado a responder. Não foi uma resposta que veio pelos olhos, mas pela alma. Uma paz estranha invadiu meu espírito. Não era a ausência de guerra externa, mas a certeza de que eu não estava mais lutando sozinho. Nessa hora, Deus não precisa falar com palavras. Ele fala com presença. Um ambiente se transforma. Uma confirmação toca o coração sem ruídos. E você sabe, a resposta está a caminho. Foi nesse ponto que deixei de orar por socorro e comecei a agradecer por antecipação. Minha oração virou adoração mesmo sem ter visto o milagre completo, porque quem sente o céu se mover já sabe que o desfecho será vitória. A fé não é cega, ela apenas vê com outros olhos. Quem vive pela fé não espera o resultado para crer. Crê para que o resultado venha. E a primeira evidência de que algo mudou é a transformação da sua atmosfera interior. Quer declarar com fé essa verdade agora? Mesmo antes de ver, eu sinto que Deus já respondeu.
Deixe nos comentários essa declaração e envie para quem precisa aprender a ouvir com o coração. E me diga, qual foi o primeiro sinal interior que Deus te deu de que está cuidando? Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O dia em que o céu tocou o chão e o impossível se curvou. Aquele foi o dia em que tudo mudou. Não porque eu fiz algo diferente, mas porque Deus decidiu intervir de forma visível. Foi como se o céu descesse à terra e dissesse: agora é a hora. Aquilo que era impossível simplesmente se curvou. Uma porta trancada há anos se abriu sem esforço. O que parecia perdido foi restaurado diante dos meus olhos. Não foi sorte, não foi esforço humano, foi Deus. Claramente, visivelmente, soberanamente Deus. Você sabe que foi Ele quando nenhum argumento natural explica. Quando até os céticos ficam em silêncio. Quando o que era contra você se torna a ferramenta do milagre. O impossível se dobra diante de um decreto divino, e naquele momento entendi que a espera valeu a pena. Cada lágrima foi uma semente, cada oração uma chave, cada madrugada em silêncio foi ouvida por um Deus que não falha em suas promessas. Não há nada mais poderoso do que ver o sobrenatural se manifestar no natural. E quando isso acontece, o coração nunca mais volta ao mesmo lugar. Porque agora você viu com os próprios olhos que Deus age. E quando Ele age, ninguém impede. Você tem coragem de proclamar essa palavra agora com toda a sua fé? O impossível já se curvou diante da vontade de Deus. Escreva nos comentários essa verdade e compartilhe com quem precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. E me diga, qual impossível você está pronto para ver se curvar? Lucas 1:37. Porque para Deus nada será impossível. A terra nunca mais foi a mesma depois dessa oração. Algo muda de forma permanente quando o céu toca a terra. A oração que fiz naquele dia não apenas transformou uma situação, ela mudou a maneira como eu me movo no mundo. O ambiente ao meu redor não era mais o mesmo, mas o mais impressionante foi perceber que eu não era mais o mesmo. Havia uma firmeza nova na minha fé, um discernimento mais apurado, uma autoridade silenciosa, mas inabalável. As pessoas notavam algo diferente, mas não conseguiam explicar. O que havia mudado era a minha intimidade com o invisível. A oração que destravou o céu deixou marcas que ninguém vê, mas que sustentam tudo o que construo hoje. Eu passei a andar como quem tem direção, a tomar decisões como quem consulta o alto, e a confiar como quem já foi socorrido pelo impossível uma vez e sabe que será de novo. Essa oração virou um ponto de virada. Foi mais que um milagre. Foi uma convocação para um novo estilo de vida. Depois que você vê Deus agir assim, você não se contenta com orações rasas, nem fé superficial. Você passa a viver com os olhos no céu e os pés firmes na terra. Quer assumir essa verdade com ousadia? Depois daquela oração, nunca mais fui o mesmo. Escreva isso nos comentários e envie para alguém que precisa ser lembrado do que Deus já fez por ele. E me diga, o que em você nunca mais voltou a ser como antes depois de um encontro com Deus? E 2 Coríntios 5:17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque essa oração ainda está viva em quem ouve. Existem palavras que morrem logo após serem ditas, mas há orações que continuam vivas, pulsando em quem ouve, mesmo anos depois de terem sido liberadas. A oração que fiz naquele dia foi tão carregada de verdade, fé e entrega, que ela não parou em mim. Ela passou por mim, mas não terminou em mim. Até hoje, quando alguém ouve aquela oração, algo se acende. Pessoas choram, outras se levantam. Algumas tomam decisões que adiaram por uma vida inteira
Essa é a marca de uma oração viva. Ela carrega unção, direção e libertação. Ela transcende o tempo. Deus não está preso ao momento em que ela foi feita. Ele estende sua ação ao coração de quem crê. É como se cada vez que ela fosse ouvida, a atmosfera espiritual se movimentasse de novo. Essa oração não é só um testemunho. É um canal aberto entre o céu e a terra. Um lembrete contínuo de que Deus ainda responde. Se ela está chegando até você hoje, talvez não seja coincidência. Talvez seja mais um mover divino, soprando sobre a sua vida para reacender o que estava apagado. A unção que carregou essa oração ainda tem destino, e talvez agora seja a sua vez de vivê-la. Você consegue reconhecer que essa oração não chegou até você por acaso? Essa oração ainda carrega vida, porque Deus ainda está usando ela para transformar. Registre essa declaração nos comentários e envie para alguém que precisa ser alcançado por essa mesma unção. E me diga, o que você sente que Deus começou a reacender dentro de você hoje? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Você está a uma oração de ver tudo mudar. O que separa o caos do milagre pode ser apenas uma oração. Uma única frase dita com fé pode alterar destinos, reverter diagnósticos, restaurar lares, mudar histórias inteiras. Foi assim comigo. Eu não precisei de um ritual complexo, nem de um cenário favorável. Tudo o que eu tinha era um coração quebrado e uma fé persistente, e foi suficiente. Deus não precisa de muito. Ele só precisa de um coração disposto a clamar. Há pessoas esperando há anos por algo que pode ser destravado em 1 minuto de oração sincera, porque quando a fé encontra a palavra, o céu se move. O que parece impossível só está aguardando uma chave espiritual, e essa chave é o clamor. É por isso que nunca subestime uma oração. Quando ela é feita em verdade, ela não apenas sobe, ela abre portas. A pergunta que ecoa hoje é simples. O que ainda está travado porque você deixou de orar? Deus não quer espectadores da fé. Ele busca participantes. E você pode ser o próximo a viver o sobrenatural. A distância entre o nada aconteceu e o Deus respondeu está no poder da sua entrega. Você tem coragem de fazer essa oração agora com toda a sua alma? Estou a uma oração de ver tudo mudar. Escreva essa verdade nos comentários e compartilhe com alguém que precisa sair da espera e entrar no clamor. E me diga, o que você precisa entregar hoje a Deus com urgência? Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quebrando o silêncio do céu com a verdade do coração, não existe oração mais poderosa do que aquela feita com verdade. Deus não responde à performance, Ele responde ao quebrantamento. A oração que mudou o céu e transformou minha vida na terra não foi perfeita, foi real. Foi o desabafo de quem não tinha mais força, mas ainda tinha esperança. Foi o clamor de alguém que decidiu não desistir mesmo quando tudo já parecia perdido. E essa escolha foi suficiente para o céu se inclinar e agir. Hoje eu sei. O que quebra o silêncio do céu não são palavras bonitas. É a coragem de falar com Deus sem filtro, sem esconder dor, sem disfarçar cansaço. Quando o coração se abre, o céu se move. Essa é a chave. Não importa quanto tempo você esperou, nem quão longe você se sente. Se você orar com verdade, Deus responderá com fidelidade. Essa série não termina aqui. O que começou com uma oração vai continuar como uma jornada. Deus ainda tem mais para falar com você. Mais revelações, mais respostas, mais presença. E tudo começa quando você decide continuar ouvindo, buscando, permanecendo. Você se permite declarar isso agora com firmeza? O céu responde corações verdadeiros. Escreva isso nos comentários, compartilhe com alguém e declare essa verdade em voz alta. E me diga,
O que em você hoje está pronto para ser entregue com total sinceridade. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você foi tocado por essa oração, deixe seu comentário como testemunho de fé. Curta este vídeo como semente de gratidão e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se ainda não faz parte, inscreva-se agora no canal Jesus no Oceano Sagrado da Graça. Aqui, cada oração é um convite à presença. E cada palavra é uma resposta vinda do céu. Nos vemos na próxima oração. Permaneça comigo.